Seja bem-vindo ao Ambiente Mais Info. Eu sou Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos e do canal Ponto Seguro Gestão de Gente. Veremos nesse vídeo aula, estudaremos a etapa planejamento do processo de atividades críticas para abertura de chave com carga. Então vamos ver o resumo do conteúdo? Pois bem, para realizar o processo de abertura de chave com carga, é necessário descrever o processo da seguinte maneira. Pensando no planejamento, que é a primeira etapa, a pergunta é: o que fazer? O que nós precisamos fazer para abrir uma chave com carga numa estrutura N11 e N12? Vamos ver? Nessa etapa aqui, o que fazer, nós vamos prever exatamente a etapa planejamento. Vamos escrever o que fazer. Planejamento, que é o nosso plano. Então a primeira etapa será planejar a atividade. E a segunda, por que fazer esse planejamento? Eu preciso de uma resposta para essa pergunta. Por que eu preciso planejar? Bom, para eficácia do processo. Por exemplo, eu posso ter outra resposta, mas nesse sentido. Então, pode ser para um bom rendimento, qualidade, enfim, para eficácia no serviço. A terceira pergunta que se deve fazer no processo de planejamento é: quando fazer essa etapa de planejamento? Quando? Essa é uma pergunta bastante peculiar e muito interessante, porque se eu estou fazendo um processo de atividade crítica é porque houve, por exemplo, no sistema elétrico potência, um PD, por exemplo, ou uma OS, algum requisito que está programado e tem uma data. Então, quando fazer, vamos citar aqui a data que estamos hoje, janeiro de 2021, no dia 10. Então, dia 10 de janeiro de 2021. E a gente pode também pensar no questão de horas. Às 10 horas, período da manhã. Agora a próxima pergunta: aonde fazer? Onde fazer esse planejamento? Então, como nós estamos dizendo sobre o planejamento, naturalmente esse planejamento ele deve ser feito no pátio da empresa ou na base. Isso ali no pátio, em frente geralmente à administração, à gestão de engenharia, ali a gestão de supervisão. Então vamos chamar esse local de base, que é o pátio da empresa. Então lá na base, tá? E agora uma pergunta importante: quem ou quais pessoas? Então, quem está envolvido nesse processo? Aqui nós vamos considerar nessa etapa o nome das pessoas que são os responsáveis para fazer esse planejamento. Aí nós podemos colocar, por exemplo, a equipe inteira, né? Equipe 700, ou melhor, 7001. Essa equipe inteira é responsável por executar essa etapa do planejamento. Agora, a pergunta mais importante: como fazer esse planejamento? Bom, aqui nós devemos provisionar, por exemplo, aqui, ó, como fazer. Selecionar materiais, significa que eu preciso ter, se eu for abrir uma chave, eu vou abrir por algum motivo, uma chave N11 ou N12. Por exemplo, se for para troca de um isolador na média tensão, eu preciso ter esse isolador.
Mas não só isso, eu preciso também ter um elo fusível. Caso eu abra e eu tenho um rompimento do elo, eu preciso substituir de acordo com a amperagem desta chave que vai estar sendo aberta. Preciso também pensar em outros materiais que estão ali aditivado no isolador, alça pré-formada, o próprio isolador em si e outras variáveis que podem danificar, e eu preciso ter essas coisas provisionadas, esses materiais. E não só isso, eu preciso também pensar em conectores, preciso pensar em termos de materiais, algum recurso que se aplica na hora ali para o processo de instalação. Esses materiais têm que ser provisionados. Agora preciso também pensar sobre as ferramentas. Quais ferramentas serão necessárias para eu executar esse trabalho planejado, que é a abertura da chave com carga. Ou seja, nessa etapa eu preciso pensar desde a da lona onde eu vou distribuir o meu material, como por exemplo as ferramentas que vão estar sobre ele, o bastão de manobra, vara de manobra, de gomo. Vou precisar pensar na ferramenta da ponta da vara universal, bastão pega tudo, o tipo de ferramenta que eu vou precisar para manobrar. Vou precisar do dispositivo de abertura de chave com carga, funcionando, operando, calibrado. Vou precisar dessa ferramenta. Eu vou necessitar nessa etapa, com certeza, preciso pensar com relação em ferramental, alguma ferramenta manual que vai ser utilizada em alguma etapa. Posso precisar de uma chave isolada, por exemplo. Tudo que está relacionado à probabilidade de eu ter que fazer uma intervenção maior, eu preciso provisionar aqui em ferramentas. Depois eu tenho a etapa equipamento. Então o equipamento, eu vou pensar em tudo, partindo lá da própria viatura, o veículo. Esse é um equipamento de trabalho. Como está o meu equipamento, se está com o documento em dia, se está com as condições de manutenção adequadas, se eles atendem os requisitos do Denatran, pneu, funcionamento, a parte de instalações, se está adequado, se tem óleo no motor, os fluidos de forma geral, água, óleo, fluido de freios, de para-brisa, funcionamento. Essas coisas vão estar provisionadas aqui dentro de equipamento, como agora, por exemplo, pensar no detector de tensão, o próprio DAC. Essas questões todas têm que estar relacionadas. É claro, sem nós deixar de perceber aqui nessa fase, as questões relacionadas aqui no item materiais, como EPIs e EPCs, que eu preciso ter todos em quantidade de acordo com o contrato. Nós prestamos serviço dentro do contrato, tem que ter tantos cones, tantas coberturas rígidas, flexíveis, forem necessárias. Pensando também na questão da luva, classe de tensão, luva de cobertura, se eu preciso de manga, tá? E as questões aqui relacionadas aos EPIs e as questões também relacionadas ao meu acesso, porque eu vou precisar acessar a estrutura em elevação. Então eu penso aí num trabalho em altura, a escada, o kit da linha de vida com resgate, o sistema, se ele está composto, está disponível para eu conseguir atender essa demanda em particular. Perfeito? Tá? Então essa é a fase de planejamento que nós vamos cumprir no nosso processo de atividade crítica, que é a primeira etapa da descrição do inventário de risco, conforme nós vimos acompanhando as aulas. Tá certo? Então pensa nisso, reflita sobre isso, e agora vamos aprender um pouco mais sobre essa etapa. Vamos então para o nosso ambiente mais praticidade. Veja bem, no ambiente mais praticidade, você vai navegar dentro do nosso AVA. Então, mais praticidade, quer dizer, um ambiente mais prática, onde nós vamos te dar mais informação. Aqui você está no ambiente mais info, agora mais praticidade. Nesse ambiente,
você tem na etapa de atividade planejamento, você tem um sinal de mais, que é esse sinalzinho. Basta clicar o seu dedo, manda o dedão no meio do mais e você vai aprofundar nas páginas virtuais do treinamento planejamento. Perfeito? Conseguimos entender? Tá bom? Podemos prosseguir para a próxima aula? Espera aí, ainda não, tem uma informação importante. Se nós tivermos mais setas, significa que eu tenho mais vídeo para assistir. Tá comigo? Então você precisa terminar o vídeo 1, aí você retorna ao ambiente mais info, que é da planilha de planejamento do inventário. Aí quando você retornar ao ambiente mais info, então você tecla, enfia o dedão lá no sinal mais. E aí você vai para a aula número 2, certo? E assim sucessivamente, se nós tivermos mais setas, mais sinais, você deve retornar para a próxima aula. E aí, terminando todas as aulas, aí você segue para a próxima etapa do nosso planejamento de atividade. Entendido? Obrigado e nos vemos na próxima aula. Até já.